Vamos agora para a resolução do exercício número 3. Vamos construir o gráfico de uma função tangente. Deixa eu começar construindo junto com vocês a ideia do gráfico base para facilitar na construção desse gráfico. Deixa eu começar mais para a esquerda, porque eu estou vendo lá uma translação em x e outra em y. Eu lembro que a tangente possui uma assíntota um quadrante antes do eixo principal, por isso menos π sobre 2. Ela passa pela origem e ela possui outra assíntota em π sobre 2, volta para o eixo no π e mais uma assíntota em 3π sobre 2. Seu gráfico sai lá de baixo e sobe. Sai lá de baixo e sobe. Não tem amplitude, porque tende de menos infinito a mais infinito, porém, o período da função é um período limitado a 2 quadrantes. Por que 2 quadrantes? Porque o gráfico desses 2 quadrantes é igual a esse gráfico. Por isso que o período é π. 2 quadrantes significa π sobre 2, mais π sobre 2. O período, então, é π. Bom, de cara já vamos fazer os nossos rebatimentos, já que há um rebatimento em x e um outro rebatimento em y. Vamos lá? Bom, eu vou fazer de laranja o rebatimento em x, tá bom? Só vou fazer aqui nesse quadrante, que é o suficiente. Eu preciso fazer o gráfico para 2 quadrantes, aqui já tem 2 quadrantes. Vamos lá. Rebatimento em x, o que está à direita vem para a esquerda. Rebatimento em x, o que está à esquerda vem para a direita. O laranja é o gráfico rebatido em x. Agora vou pegar esse gráfico que foi rebatido em x e vou rebater em y. O que está embaixo, o que está em cima vem para baixo. Então o gráfico volta para cá. E o que está embaixo vem para cima, o gráfico volta para cá. Portanto, o gráfico base é esse rachuradinho aqui, ou seja, é o mesmo gráfico original. Então o gráfico da tangente tem uma vantagem que você só precisa fazer o rebatimento em 2 quadrantes, porque o período é válido para 2 quadrantes, ok? Bom, agora vamos fazer as contas para dar início à construção do gráfico no item D. Lembro que não tem, por favor, não tem assíntota, então eu vou direto para o período. O período é só igualar a variável, né, ou que contém variável, ao período original. Então, o período aqui é π. Lembro que se o x estiver multiplicando alguém ou dividindo alguém, eu igualo esse pedaço a π, igual eu fiz no gráfico do seno e do cosseno. Período por quadrante é dividir o período pelo número de quadrantes. Agora não é 4, são 2 quadrantes, tá? Atenção na tangente, 2 quadrantes. E para finalizar, a nossa interseção com o eixo x, que é igualar o arco a 0. Deixa eu isolar, jogo π sobre 4 para o outro lado. Como ambos são negativos, eu vou multiplicar por menos 1 e, portanto, essa será a translação com o eixo x. Tudo bem? Agora, vamos efetuar a construção do nosso gráfico. Vamos lá? Ó, esse aqui é o eixo principal, ela não é uma assíntota, porque passa pela origem, pode fazer o eixo y tranquilamente, sem medo. E aqui o eixo x. De cara percebo o quê? Percebo que tem uma translação em y, então o gráfico vai subir raiz de 3 sobre 3. Esse é o eixo x', raiz de 3 sobre 3. E também tem uma translação em x, que é o π sobre 4. O eixo y vai deslocar, mas eu não vou fazer tracejado, porque o tracejado agora representa o quê? Representa assíntota. Então deixa eu fazer o gráfico contínuo mesmo. No outro eu fiz tão apagadinho que eu não sei se ficou legal. Esse é o y', que é o π sobre 4. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o gráfico. Primeiro, vamos acertar os quadrantes. Período por quadrante, π sobre 2.
o primeiro quadrante eu faço para a esquerda. Então, aqui eu vou voltar π sobre 2. Depois eu vou andar π sobre 2 para a direita, mais π sobre 2, e fecho com o último quadrante mais π sobre 2. Quando eu andar para a esquerda, vai gerar uma assíntota. Então, aqui eu faço tracejado, hein? Isso é uma assíntota. Ah, não tem essa seta. Quando eu andar para a direita, o próximo quadrante também é uma assíntota. Lembre-se que o eixo principal agora é o y'. O próximo não é uma assíntota, o gráfico vai passar pelo eixo principal, que é o x', e o último também é uma assíntota. Ok? Bom, vamos lá. Agora vamos pegar a calculadora. Partindo do π sobre 4, eu vou subtrair meio. Então fica 1/4 menos meio, que vai dar menos 1/4, né? Daria para fazer de cabeça. Dá menos π sobre 4. π sobre 4 mais π sobre 2. 1/4 mais meio vai dar 3/4. Só mostrando aqui para vocês, 3/4. 3/4 mais meio vai dar 5/4, que é confirmando, 5/4. Não é uma assíntota, aqui volta para o eixo. Com mais meio, próximo quadrante vai dar 7π sobre 4. Pronto. Defini todos os quadrantes, agora eu vou construir o gráfico. Lembre-se, é o gráfico que está rabiscado. Então, ele sai lá do negativo, passa pela nova origem e atinge o positivo. A nova origem é o encontro do eixo y' com o eixo x'. É aqui. Sai lá do negativo, se aproximando da assíntota. Ok? Depois que ele se aproximar da assíntota, ele vai cortar, não sei se é na origem, depois eu corrijo. Ele vai até o eixo e depois ele se aproxima no positivo. Tá aqui o gráfico, ó. Fiz certinho a cobrinha, ó. E depois, de novo, nos próximos dois quadrantes, sai do negativo, passa pelo eixo central e se aproxima da assíntota. De novo, observe que esses dois gráficos são iguais. Agora, vamos achar as interseções com eixo. Tá? Vou começar com o eixo x, depois eu vou achar com o eixo y. Vamos lá? Então, vou igualar a função a zero. Igualar a zero significa jogar isso aqui para o outro lado. Então, fica menos 1/3 da tangente de menos x mais π sobre 4 igual a menos raiz de 3 sobre 3. Como ambos são negativos, já vou multiplicar por menos 1. Como ambos estão sendo divididos por 3, eu já posso simplificar. Então, no final das contas, o que eu faço é a tangente igual a raiz de 3. Como deu positivo, basta o primeiro quadrante. Isso é muito importante, hein, gente? Talvez na tarefa de vocês dê negativo. Então, no raiz de 3, o primeiro quadrante é π sobre 3. Se der negativo, aí você vai para o segundo quadrante. Aí você vê o valor que deu aqui. Vamos supor que fosse no segundo quadrante para eu explicar. Vamos supor que fosse menos raiz de 3. Eu olharia para o π sobre 3, pegaria o ciclo trigonométrico e no π sobre 3 eu projeto. A projeção dele no segundo quadrante é essa linha, que vai dar 2π sobre 3. Então, se der negativo, você faz de conta que é positivo o primeiro quadrante e projeta para o segundo. Ok? Repetindo, então, raiz de 3 é π sobre 3. Então, vamos igualar o arco, que é menos x mais π sobre 4, ao valor. A tangente é igual a raiz de 3 no π sobre 3. Repito, hein? Se der negativo, projeta o primeiro quadrante no segundo quadrante. Faça isso olhando para o ciclo. O mínimo aqui é 12. 12 vezes 1 dá menos 12. 12 por 4 dá 3. E 12 por 3 vai dar 4. 3π passa subtraindo. Vai ficar π. Então, o primeiro corte é no menos π sobre 12.
ok? Ah, então ele não passa pela origem, ele passa um pouquinho antes, hein, gente? Então deixa eu até corrigir aqui, o gráfico ele passa aqui, ó. Aqui é a origem, tá? Um pouquinho antes. Menos π sobre 12 vai ser o primeiro corte. Agora o segundo corte é só somar o período. O período é π. Soma π e descobre o próximo corte. Vamos lá? Menos 1 sobre 12, que é o acompanhante do π, com mais 1, 1π. 11π sobre 12. O próximo corte, 11π sobre 12, que é esse aqui, ó. Se você fizer essa divisão, vai ver que está entre 0,75 e 1,25. Ok? Bom, agora vamos apresentar o conjunto solução. X pertence aos reais, a primeira raiz deu menos π sobre 12, e ela se repete a cada período. O período é π, mais kπ. Onde o K não é bem o número de voltas, mas ele resume a cada meia volta, vamos dizer assim, cada 2 quadrantes. Domínio, lembra que agora não é mais os reais, porque tem assíntotas. É qualquer valor de x com exceção, só escrever a primeira assíntota. A primeira assíntota é menos π sobre 4. E a assíntota se repete a cada período, e o período é o π, mais kπ. Com K pertencente aos inteiros. Falta ainda a imagem aos reais, porque o gráfico sai de menos infinito a mais infinito, ok? Bom, faltou o corte aqui com o eixo y, é só trocar o x por 0 e fazer em radianos. Fica menos 1/3, que multiplica a tangente, troca por 0, vai dar π sobre 4, π dividido por 4, por fora, mais raiz de 3, e esse resultado vai estar dividido por 3. Vai dar 0,24. Então aqui, ó, o corte com eixo y, 0,24. Agora está completo, não faltou nada. Já até expliquei algo importante para a tarefa. Caso a tangente dê negativa, olha no primeiro quadrante e projeta para o segundo no ciclo trigonométrico.